Esta semana, João Miguel Tavares declara-se vietnamita, depois de ter ouvido Jorge Coelho no regresso aos palcos da política. Pedro Mexia sente-se alienado para tecer uns comentários acerca dos moralistas anti-futebol. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se paralelo. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos para mais uma reunião do Governo Sombra em que teremos desta vez um ministro da abstenção violenta, um ministro das comparações e um ministro do sal, do açúcar e da azia. Mas antes, as boas notícias. As medidas duradouras em preparação não se traduzem em qualquer contributo adicional para a consolidação orçamental, ou seja, não implicam sacrifícios adicionais. Não são medidas, como eu já tenho dito, que incidam em matéria de impostos ou de salários ou de pensões. O Governo entende que essas medidas não devem passar pelo aumento de impostos. As garantias inequívocas de que não vai haver mais aumento de impostos, garantias dadas há 2 semanas pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra das Finanças, pelo Ministro da Presidência. Como não discutimos aqui o assunto na altura, por razões de agenda e porque se meteram, entretanto, as comemorações do 25 de Abril pelo meio, fazemos-lo hoje, nesta reunião, nunca é tarde. Estas declarações irrevogáveis tranquilizaram-no, Ricardo Araújo Pereira? Muitíssimo, Carlos. Não espero, neste momento estou muito tranquilo relativamente a eventuais subidas de impostos. Tenho a certeza de que não existirão. São 3 importantes figuras do governo, do governo, ambas, todas. 3, exatamente, são 3 importantes figuras negando o que pode eventualmente estar... Se por hipótese... Pedro Passos Coelho garantiu-nos no Parlamento que não, com a palavra dele não se brinca, certo? Lembra-se disso? Sim, a palavra do Primeiro-Ministro é para ser levada a sério. E são 3 membros do governo a negar aquilo que pessoas maldosas podem dizer que está no DEO. Negar 3 vezes... 3 vezes DEO. É qualquer coisa que já tem antecedentes. É uma homenagem a São Pedro. Negar 3 vezes DEO, eu já vi isto, há uma história antiga em que isto acontece. Se por hipótese... No entanto, foi recompensado, foi o primeiro Papa. Foi, é isso que eu temo, é isso que eu temo. É que depois, mas ele arrependeu-se. Ele depois, perante DEO, teve de confirmar 3 vezes que amava DEO. Se por hipótese, de 15 dias depois, a Ministra das Finanças viesse anunciar um aumento, sei lá, do IVA, por exemplo, qual seria a sua reação? Isso é tão fantasiosa e rebuscada. Isso é evidentemente Vamos imaginar, por exemplo, que a Ministra das Finanças dizia isto. Estamos a fazer um ajustamento o mais pequeno possível na taxa normal do IVA, portanto é nos 23%. A taxa de 6% e a taxa de 13% não são tocadas e é um ajustamento muito pequeno, 0,25% na taxa superior, na taxa normal, que passa de 23 para 23,25 e que distribui na sociedade uma parte do esforço associado à redução daquilo que foi pedido a título extraordinário apenas aos pensionistas. É um ajustamento pequeno, não é um ajustamento, não é assim, é pequeno. Qual é o mal? Pequeno. Atenção, isto é... na qualidade de homem casado, agradeço ao Governo este tipo de desculpa, porque é isto, infidelidade muito pequenina, muito pequenina. Eu prometi que não fazia e acabei por fazer, mas foi tão pequenina. E assim, eu gosto deste tipo de... Atenção, esta é outra razão para aquilo chamar DEO, de deodorante, porque tudo isto trazendo, por amor de Deus, por amor de Deus. Que grande trocadilho. Não é? DEO. Como é que o João Miguel Tavares viu isto que foi 3 vezes negado? Não, há aquela coisa que se costuma dizer que o tamanho não conta, não é? E neste caso eu acho que também o tamanho não conta. Eu digo Os impostos também conta bastante. Nos impostos conta bastante, mas não quando se trata... O que está em casa aqui não é os impostos, é a palavra, supostamente a palavra dada. E eu acho que foi para casos como este
que a ciência política inventou, de facto, o termo palhaçada. E eu quero recordar aqui... Maurice do Verger. Exatamente. Eu quero recordar aqui que na semana passada, quando nós andávamos aí entretidos com cantorias, eu já vim para aqui denunciar a famosa frase de Freitas do Amaral sobre este ser o governo mais à direita desde o 25 de Abril. E eu também tenho insistido aqui muito. Aliás, o próprio excelentíssimo moderador me perguntou: então, se este não é o governo mais à direita, qual é que é o governo mais à direita? Bom, a voz está mal feita. Peço desculpa, mas eu não consigo. Se eu conseguisse copiar a tua voz. Não, eu utilizava a tua maravilhosa voz de rádio e a minha vida amorosa seria muito mais feliz. Mas. No comments. No comments. Mas a única coisa que eu quero aqui dizer é que está mais uma maravilhosa medida hiper, mega, super liberal. Eu acho que nós devíamos começar a ter isto neste programa, que era, e agora, o momento super, hiper, mega liberal deste governo. Aqui está, não é? É a acusação constante em relação a este governo. Realmente, este governo está a destruir isto com medidas... Não faz a voz do Carlos, mas faz as outras peças todas. Está a destruir este país com medidas super, hiper, mega liberais. Como? Outra vez aumentar impostos. É o mais liberal que eu conheço, todos os livros, os catrapázios de teoria política que eu tenho lá em casa. Olha que lindo consolo. Este governo é péssimo, mas não é péssimo pelas razões que vocês dizem. Com certeza. Embrulhem! Mas é que eu aprecio essa coisa do liberalismo. Eu aprecio a ideia do Estado ficar mais magrinho, as pessoas terem mais dinheiro no bolso e terem a vida delas, mais dependentes delas próprias do que o Estado papá de todos nós. Aprecio muito essa ideia. Portanto, por favor, insultem o governo, mas com outra razão, porque ele não faz isto. Ele não faz isto. A paternidade é muito contraditória. No dia em que se soube do aumento do IVA e da TSU, esta semana a revista Sábado publicou declarações de Paulo Portas dizendo que o aumento de impostos que aconteceu o ano passado, ainda com o Vítor Gaspar, foi para ele uma enorme violação de consciência. Como é que avalia a ironia que há em tudo isto, Pedro Mexia? Vamos lá ver. Foi outra vez violado? A consciência neste momento... Frequenta maus lugares? Já não foi violada, já é uma galdéria, não é? Já não se pode dizer que é por culpa que foi alguém que abusou dela. É mesmo uma pessoa muito dada, não é? Portanto, acho que já não se pode falar da consciência, não especialmente a de Paulo Portas, mas a do governo em geral. Mas neste caso das contradições que nós vimos aqui, é importante salientar mais as contradições, as eventuais contradições de quem manda, mais do que do governo. Por exemplo, a mim faz-me sempre mais impressão as contradições do FMI, que já falámos aqui várias vezes, que de vez em quando propõe medidas e depois diz que isto afinal não resultou bem. E, portanto, a Troika não se contradisse muito neste caso. Aliás, a Troika fez, segundo os jornais, um braço de ferro, onde queria ir muito além, não além da Troika, mas além do governo, em matéria de salarial e de despedimentos, etc. O que o governo fez, dá-me a ideia que foi, até porque vai haver eleições, e basta ver a maneira como o ministro Mota Soares apresentou as medidas em relação ao emprego, em relação aos pensionistas, foi tentar o mais possível não mexer nos pensionistas, porque os pensionistas são eleitorado tendencialmente direitista, ou uma boa parte dele. Devolver dinheirinho aos funcionários públicos. Exatamente, e em compensação tem que ir qualquer coisa ao ar. Teria mesmo que ir qualquer coisa ao ar, e o que foi ao ar foi essas promessas em relação, nomeadamente à TSU e ao IVA. A questão é, há 15 dias, quando o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro da Presidência fizeram aquelas declarações, eles estavam convictos daquilo que estavam a dizer. Estavam convictos. E por isso é que esta justificação que agora anda a ser apresentada, que é a versão oficial pelo Governo, que é, isto é por causa do Tribunal Constitucional, e mais uma vez a gozarem com a nossa cara. Como assim? O Tribunal Constitucional já tinha decidido isso há muito tempo, não foi nos últimos 15 dias. Isto não foi, evidentemente, para justificar qualquer coisa junto ao Tribunal Constitucional. Foram apertados, daí estes atrasos todos, não é? As maratonas. E há também esse pormenor. Com certeza. O facto de terem entregue no último dia o DEU. Exato, porque houve claramente discussões violentíssimas com a Troika que certamente não queriam que fosse devolvido agora salários a funcionários públicos. Exatamente. E, portanto, isto é o que terá havido um braço de ferro dentro do governo. Se lixem as eleições por Passos Coelho. Houve até porque para a Troika o que se lixa as eleições é literal, porque a Troika não vai a eleições e, portanto, a Troika certamente queria que o governo tivesse aplicado medidas que seriam catastróficas em termos eleitorais. E acho que este atraso também terá tido a ver com o facto de justamente o Primeiro-Ministro não quer que se lixem as eleições. Agora, isto demonstra que é tudo navegação à vista.
Portugal, há 3 anos, por isso é que há tantas boas razões para insultar este governo, que usem as boas. Nós somos um país de navegadores, não é? Também. Sim, mas navegadores, mas vais para alto mar. Isto aqui não. Estás sempre a ver a praia, porque Os navegadores do Tolan. É semana... Sim, os navegadores do Tolan, semaninha a semaninha, é dia a dia, isto é continhas de merceeiro. Ninguém tem nenhuma visão a imagem prazo. pública desta situação. Em termos de imagem pública, acho que somos nós. Cada vez mais maltrapilhos. Isso prejudica a imagem pública. Já nem trouxeste casaco. Eu já nem venho de casaco. Já não tenho Foi o dinheiro para o casaco. 0,25. Exatamente, foi o 0,25. Atenção, se o Benfica ganhar a Taça UEFA, ele aumenta o IVA para 50%. 50%. Vais ver. E tu nesse caso, estás distraído. Eu vou pagar, mas que remédio tenho eu? Está tratado o assunto da semana, o aumento de impostos que o Governo por 3 vezes negou, mas que vai mesmo acontecer. Agora, a tradicional distribuição de pastas ministeriais no Governo Sombra, e o João Miguel Tavares quer criar o Ministério do Sal, do Açúcar e da Azia. Isso não será um super ministério com tanta coisa para tutelar? João Miguel Tavares. Mas eu sou homem para isso, então. Nós estamos aqui para trabalhar. Sal, açúcar e azia parecem daqueles jogos didáticos para crianças em que tem que se descobrir o que é que não cabe neste grupo. Neste caso cabe tudo. Está tudo junto. Exatamente, as 3 coisas fazem pandan. Isso da azia tem destinatário? Tem destinatário, porque o secretário de Estado da Saúde, Leal da Costa, escreveu um artigo de opinião no Público, que é uma resposta que nem sequer parece-me que seja uma indireta, porque é difícil ser mais direta, a não sei que estivesse lá a escrever os nomes de Assunção Esteves e de Pires de Lima. Em resposta... Desculpa, de Assunção Esteves. Assunção Cristas e Pires de Lima, em resposta à questão do sal e do açúcar. Nós já falámos aqui desse primeiro episódio que houve com a Ministra na altura Ministra das Finanças e depois secundada pelo Secretário de Estado da Saúde, dizendo que ia haver uma taxa sobre o excesso de sal e o excesso de açúcar. Veio o Ministro da Economia e veio dizer que aquilo era uma ficção. Um fantasma. E agora, esta semana, novo episódio com o Secretário de Estado com da Saúde violentíssimo a escrever a frase: sem boa saúde não há boa economia. Isto é uma boca. É uma boca claríssima. Atenção, deixa-me só fazer. Neste programa vou fazer questão de fazer isto em todas as minhas intervenções, que é, e agora, mais um momento super, hiper, mega liberal do Governo com Leal da Costa a dizer... Mas não faças com essa voz. Não, vá lá. Eu estive a treinar em frente ao espelho. A dizer, o Governo, no seu todo, é responsável pela saúde da população. Cá está. Mais um momento de grande liberalismo. Eu acho que nós estamos... E, portanto, não te esqueças... Acho que o Governo tem dado algumas garantias e que eu acho que vai ser fiel a elas, não as vai violentar. E o artigo do Secretário de Estado deu uma garantia importante aos portugueses, que não foi devidamente salientada pelos editorialistas. Ele anunciou que o Governo não tenciona taxar, eu vou citar, o pudim do abade de Priscos, que é uma medida que o Governo se compromete e que não foi saudada, talvez na região. Não foi porque daqui a 15 dias eles vão taxar o pudim do abade de Priscos, é evidente. As pessoas de Priscos já estão a abanar, estão os joelhos a bater um no outro de medo. As pessoas de Priscos? Sim. O que é que lhe parece? Ainda havia mais na carta? Não, então, eu só salientei en passant a questão liberal, não é? Que basicamente o que o Leal da Costa nos disse é: a ti, Carlos, por favor, as próximas análises ao colesterol é entregar em São Bento. Foi isso que ele nos disse. Porque é o Governo que é responsável. Finanças, é o Governo, exatamente. No portal das finanças vamos começar a colocar também o nível de colesterol. E consoante o colesterol, assim vamos ser devidamente taxados, ou seja, estamos lixados. O que é que lhe parece isto, Pedro Mexia, de membros do Governo trocarem recados em público, nos jornais? Eu gosto também, nesse artigo, além do abade de Priscos, gosto de uma menção que constitui a tal indireta, que é bastante direta, mas que é também uma homenagem à poesia concreta portuguesa, à obra de Ernesto Melo e Castro, por exemplo, que é: sem boa saúde não há boa economia, que são 2 nomes de ministérios, e que podia continuar, por exemplo, sem boa administração pública não há boa educação.
sem boa administração interna, não há boa educação, sem boa, etc. Fazendo isso com os vários ministérios, porque sem boas finanças não há boa agricultura. Etc. E podia continuar, uma bela mancha textual, mostrando-se assim a arbitrariedade da língua, como signo convencional sem valor intrínseco. Há bibliografia para isso? Não. Então não há. Ler o Meli Castro. Meli Castro. Mas isto de usar o público para mandar recados um ao outro é prestígio para a RTP. Porque as pessoas dizem, eles controlam a RTP. Não controlam nada. Para isso usavam a RTP. Pelos vistos não podem. Têm de ir para o público mandar recadinhos. Poderá concluir-se que nos querem tratar da saúde, Ricardo Araújo Pereira, depois de ler este artigo do Secretário de Estado? Sim, parece claro. Bom, eu creio que é óbvio que querem tratar-nos da saúde. Há aquele prurido, enfim, aquela questão filosófica de saber se há ou não um prurido moral entre quando uma pessoa quer fazer uma coisa boa por um motivo mau. E, basicamente, eles querem tratar-nos da saúde porque contribuintes saudáveis dão dinheiro ao Estado durante mais tempo. Acho que é óbvio que é essa a razão, não é? Estás a parte que a teologia moral acha que se o ato é bom, a intenção não conta. Então, mas lá está. Eles, era só um pequeno apontamento de teologia moral. Desse ponto de vista, estão absolvidos. Não sei o que é que ia dizer mais sobre isto. Desculpa. Não, mas tu sei que é a teologia moral interrompe um pouco. Exato. Tratar-nos da saúde, em suma. Desconcentra-me. A teologia moral sempre me desconcentra. Já não é a primeira vez que isto me acontece. Então, espero que não. Das outras vezes não entregue tenho ao João Miguel Tavares o Ministério do Sal, do Açúcar e da Azia. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Abstenção Violenta. A que é que se deve essa pequena homenagem a António José Seguro, Pedro Mexia? Há uns anos dizia-se que a Grécia era como aquela pessoa que vai à nossa frente num quarto escuro e, portanto, ela bate em sítios e nós sabemos que há um móvel ali. Isso do quarto escuro? Não, o quarto escuro e a Grécia eu sei que pode ter conotações e tal, mas deixemos agora essa dimensão. Um quarto às escuras, pronto. É menos polissémico. Bom, mas o que ia acontecer à Grécia ia acontecer aos outros países e, portanto, era bom termos atenção com o que se passava lá. E nós estamos a ter o governo de António José Seguro, que já foi empossado em França, tomou posse em França e já apresentou um plano de estabilidade orçamental, é o nome, que implicou um corte de 50 mil milhões de euros, de cortes provavelmente ultra mega liberais. Sim. Com 41 foi aprovado com maioria absoluta, mas com 41 abstenções do próprio Grupo Socialista. E, portanto, a divisa liberté, égalité, austérité. Austerité. Não, a metáfora do quarto escuro tem a ver com esta ideia de que os socialistas, há dois tipos de socialistas, há os socialistas na oposição e há os socialistas no governo. Parece que por qualquer razão, e ainda ninguém conseguiu dizer porquê, Renzi, Valls, etc., como antes Blair, etc., chegam lá e governam à direita. É por maldade intrínseca, por falta de espinha dorsal, por falta de caráter, por falta de convicções? Há gente neste momento a responder que sim. Há muita gente a responder tudo é que sim, mas também podem ser contas. Também podem dizer, isto não dá. Isto afinal não dá. Acho que a segunda opção é... Não, é que são muitos, é que já são muitos. São tudo traidores. E vê isso como premonitório, portanto. Vejo isso como premonitório porque... Mas tu não te fartas dizer que os socialistas não sabem fazer contas? Eu, claro. Não, em princípio, mas se fosse contas, não tinham... fazer contas quando estão na oposição. Quando vão para o governo passam a ter que fazer contas. Até lá terem que decidir. Depois aquilo tem que bater certo. Só arranjam máquina de calcular quando vão para o governo. Estás a falar muito bem. Quando depende de cidadão. É mesmo isso. O Ricardo Araújo Pereira também vê isto como premonitório, aquilo que se está a passar em França? Em relação a Portugal? Tens esperança. Não é isso. Não, é que, pelos vistos, os franceses... que fosses dizer que tinha esperança em António José Seguro. Não, os franceses é que tinham esperança, pelos vistos, que agora estão desiludidos. Nós, em Portugal, isto não se chama virar o bico ao prego, chama-se estratégia eleitoral. Sempre foi... É campanha eleitoral, sempre foi... O PS sempre foi radical nas palavras e conservador nos atos. Não creio que haja surpresa mas a dúvida, a pergunta séria é porque é que todos os governos relevantes dos partidos socialistas na Europa
tem virado à direita quando chegou ao poder. Não pode ser... A questão da falta de convicção ou da falta de caráter é insuficiente para explicar todos os casos. Não, mas há clientelas em todo lado. É as clientelas. É as clientelas. Então não há. São as clientelas. O João Miguel Tavares imagina uma fratura no PS português como aquela a que se está a assistir no PS francês quando o PS de António José Seguro chegar ao poder? Imagino, com certeza que imagino. Imagino, e até uma fratura até... Maior ou menor do que aquela que existe agora no PSD? Maior, porque a fratura do PSD é uma fratura fora do Parlamento. É de ex-ministros, Mas é das também dirigentes. depende das listas que António José Seguro fizer quando houver O António eleições. José Seguro, eu não acho que ele vá ser capaz de correr contra a ala esquerda do PS. E, portanto, eu quero estar... Eu só disso já começo a sentir um certo entusiasmo dentro de mim. Imaginar-me em 2016... Onde é que está o entusiasmo? Dentro de mim. É dentro de mim. Imaginar-me em 2016 Isso mais vezes que é para a prova. Isso é um bocadinho gráfico. Isso são vocês, são os badalhões. Porque imaginem PS... A Assembleia da República em 2016, Isabel Moreira, João Galão, o que é que eles vão estar a dizer? Vai ser tão divertido. Vamos Essa é a parte então boa. dar Quase ao me dá Pedro vontade Mexia o votar cargo no de PS. Ministro da Abstenção Violenta, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser Ministro das Comparações. Para comparar alguma coisa, Ricardo Araújo Pereira? Para assinalar comparações que foram feitas. Porque o Luís Montenegro, do PSD, fez um discurso no... Ele não tinha cravo, pois não? Hã? Não tinha Por cravo. acaso não reparei se tinha cravo, mas Pedro Passos Coelho tinha cravo. E bem, Vasco Coelho tinha cravo. Mas é só porque é uma flor decorativa. Acho que não tem nada a ver com o resto. O discurso de do Luís líder Montenegro. parlamentar do PSD na sessão solene do 25 de Abril. Exato. Fazia uma comparação entre a ditadura e a situação financeira portuguesa. Uma das frases foi esta: os desequilíbrios orçamentais, a asfixia financeira, a ilusão económica e a oneração das futuras gerações são a ditadura dos dias de hoje. Ora, aí está. E, Uma ditadura diferente, mas Pois. que hipoteca a soberania e comprime a liberdade. Hipoteca. E nós aqui, às vezes, E comprime. sobressaltamos quando... Normalmente é a oposição, não é? Que é mais dada a excessos de linguagem e tal. Sobressaltamos-nos quando há comparações há de Hitlerum, há de Salazarum... Tu sobressaltas-te imenso. Eu- Passaste o programa anterior Mas com... a comparar um político eleito 5 vezes com Salazar. com profundo sobressalto interior. Foi. Com profundo sobressalto que o Tu és fiz. muito contra a comparação. só eu que Exatamente. Por amor de Deus. O que é que eu La posso dizer? Roseur à Rosé. Eu sou feito de contradições. Que é que... Quando tens multidões, não é? Contenho. Isso é sabido, acho eu. Tem vindo muito à baila. E agora, Luís Montenegro compara, e por isso é que eu pergunto, isto vale? Então, se isto vale, vamos embora, porque eu de facto não sou contra. Será que com não. aquela... Porque de facto o governo acaba Agora a por substância. ser agora vem a conclusão política. a PIDE da austeridade. Ah. O governo acaba por ser, neste contexto, a PIDE da austeridade. Bruno Maçãs e alguns jovens secretários de Estado são a mocidade portuguesa deste governo. É que eu agora eu entusiasmei-me com aquela... Eu entusiasmo-me com símiles. E Luís Montenegro é que começou. parafilia. Sim, é uma parafilia. E o Luís Montenegro é que começou. Eu agora sinto-me Será que com autorizado. aquela comparação Luís Montenegro estava a propor implicitamente o 17 de maio como feriado nacional em pé de igualdade com o 25 de Abril? Por amor de Deus. E aquilo era o líder da bancada parlamentar que queria ir além da Troika? Era? É porque isto faz parte agora da nova narrativa Porque ele é pré-eleitoral. ele é uma espécie de caúza da Riaga. Estás a perceber? Ele queria ir além. E onde é que está a Brigada do Reumático? Estava lá. Está toda no Lago do Estava Carmo. lá naquele frisozinho atrás dele. Este fim de semana o Primeiro-Ministro vai anunciar a já famosa saída limpa. Até o Financial Times já disse. Portanto, o Financial Times escreveu, Agora, não vai ter sei, de porque ainda dizer, vão não é? passar uns dias, não é? Vai haver motivos para festejar, Pedro Mexia? Quer dizer, passamos a saída nunca será limpa. Quer dizer, tiram-nos as rodinhas, mas continuam a agarrar-nos o selim. Portanto, não é provável que nós estejamos completamente autónomos
no que aí vai. Quer dizer, é bom do ponto de vista quase psicológico da Troika ir-se ir Mas embora. o Governo vai promover festejos? Paulo Portas, certamente. Acho que vai haver pelo menos um Miguel Vasconcelos defenestrado, talvez dos espaços municípios. Eu ficaria muito surpreendido se essa metáfora fosse assim. Que tiravam as rodinhas, mas agarravam-nos no selim. Aí vão pôr selim, desta vez. É que temos estado a andar na bicicleta com as rodinhas e sem selim nenhum. Quem me dera que fosse assim, então. Vai amaciar um pouco. Pronto, o Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro das Comparações por causa do discurso do PSD no 25 de Abril, mas fazendo jus à palavra de ordem 25 de Abril, sempre o Ricardo quer continuar no tema e declara-se paralelo. Explique lá esse seu sentimento. Sim, paralelo, declaro-me paralelo, que não... Bípedo. Enfim, não, lá está. Isto não vem como uma surpresa para pessoas do Norte que chamam paralelo aqueles calhaus grandes e dizem, sempre, nunca me enganaste. Mas não é por isso. É mesmo devido ao paralelismo entre a comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República e a comemoração do Largo do Carmo. E a comemoração do 25 de Abril no Largo do Carmo. Eu gostei da do Largo do Carmo. Era uma homenagem a Salgueiro Maia. Uma homenagem a Salgueiro Maia. Qual? Por acaso não estive em nenhuma, mas foi porque... Não tinhas coisas para fazer nesse dia. Tinha agenda preenchida. Mas, como sabes, estaria na... Aliás, nem sequer me deixam entrar na outra. Mas podia estar nas galerias, não é? Nas galerias. Sim. Mas eu acho que mesmo assim ainda cheira a mofo. Nas galerias, mesmo àquela distância, ainda cheira a mofo. Gostou de ver o abraço de Mário Soares ao Hotel Saraiva de Carvalho? Eu gosto de ver abraços em geral. Enfim, já falámos em amplexos menos felizes de Hotel Saraiva de Carvalho aqui na semana passada. Mais feliz para ele, mas para quem está a ver, ele tem muito pelo a esfregar-se na Júlia Sargent e tal. Bom. E não apareceu com o ancinho. Com aquele ancinho, eu li realmente. É uma obra publicada. Estamos a falar de livros. Não se pode falar de livros ao pé do Sr. Pedro Mexia. Desculpa lá, o prefácio daquela biografia do Otelo são várias páginas sobre a maneira como ele se escova diariamente e se lava com várias águas e enxagua. Então vá, diz agora coisas simpáticas sobre ele. Vamos lá. Não, eu gostei daquela... Gostei como é que se chama? Da comemoração não mofo, que tinha mesmo a ver com o 25 de Abril, que era com pessoas que fizeram o 25 de Abril, sim, com pessoas que fizeram o 25 de Abril, que homenageava um símbolo do 25 de Abril. Gostei mais dessa e eu gostava que ela tivesse acabado com um arremesso de bolas de naftalina à Assembleia da República. Por duas razões. Primeiro, porque simbolicamente era engraçado, mas a naftalina bem atirada ainda aleija qualquer coisa. E, portanto, tens o símbolo e tens a dura realidade, que também interessa. Isto não pode ser só simbologia. Onde é que lhe parece que o 25 de Abril foi comemorado com mais autenticidade, João Miguel Tavares? Em São Bento ou... Vamos ouvir. No Largo do Carmo? Repara que a pergunta é onde é que foi comemorado com mais autenticidade. E eu agora habilmente digo o seguinte: o meu problema não é com a autenticidade. Não, mas foi isso que foi perguntado. E assim fujo diretamente à pergunta. Pois, foges. Sei eu bem porquê. Mas eu também te digo, eu prefiro a autenticidade para mim está no Parlamento e nos deputados que foram eleitos. Até porque os senhores do Largo do Carmo não precisavam ter feito a comemoração exatamente à mesma hora. Eleitos por nós. Todos nós eleitos por vocês. Não, foi eleitos por nós. Não votaste nas outras vezes? Não, eu sei. Todos nós votámos em alguém que ali está. Eu gosto muito do Parlamento, sim. Eu não sei em quem. Exatamente. Mas o que eu lamento nesta comemoração dos 40 anos é esta incapacidade de fugir àquilo que está na ponta do nosso nariz. E estas comemorações de 40 anos foram, na verdade, umas comemorações sobre o Portugal de 2014. E eu gostava que tivessem sido mais umas comemorações sobre realmente aquilo que Portugal conquistou nos últimos 40 anos, que foi muita coisa. Simplesmente dizer isto hoje em dia parece mal. Dizer, mas há muita coisa que conquistámos, o país evolui muito, temos a liberdade, as pessoas estão aqui, existe o governo de sombra, existe liberdade. É verdade. Isso costuma ser negligenciado. Conquistas de Abril. Fala-se na E é uma conquista de Abril. Nós somos uma conquista de Abril porque este programa não poderia existir antes de Abril. É isso, mas olha, é um argumento a favor dos reacionários. Que prestigia o 24. Exato. E, portanto, tenho muita pena que as comemorações não tenham abordado
esse aspecto. Qual foi para si o aspecto mais relevante das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril? Bem, em parte foi isto, o facto de ter havido um discurso onde se centrava muito na crítica ao governo do momento, a situação do momento e não ao balanço, apesar de tudo, largamente positiva dos 40 anos. Mas eu queria salientar um editorial, foi o melhor editorial que eu li, sobre o discurso do Vasco Lourenço, em que salientava que, enfim, que ele tinha toda a autoridade para exprimir a sua opinião política e uma autoridade e uma responsabilidade acrescidas, porque esteve ligado à preparação do 25 de Abril e depois ao 25 de Novembro, portanto é um pai fundador da democracia, mas que é pena que alguém que tenha essa responsabilidade acrescida faça ameaças veladas, sugira que possa haver intervenções das Forças Armadas no exercício do governo do país, que confunda a sua desilusão revolucionária com as críticas ao governo genuinamente eleito, que pareça ignorar alguns desmandos económicos e financeiros dos últimos anos que nos levaram até aqui, que presuma que há soluções muito fáceis para o país. Eu gostei muito deste editorial, foi o melhor editorial que foi escrito. Era a punchline? A punchline é que foi escrita em 1977 por Francisco Sousa Tavares. Tudo isto que eu citei foi do livro que foi agora editado com os editoriais de Francisco Sousa Tavares na Capital, quando ele era diretor da Capital, e alguns artigos do Público. E este editorial sobre Vasco Lourenço foi escrito em 7 de fevereiro de 1977, chama-se Carta ao General Vasco Lourenço. E aí está uma pessoa que não muda, de facto. O Vasco Lourenço faz este discurso desde 1977, pelo menos este editorial parece ter sido escrito ontem. É fantástico. E o livro, aliás, mostra que, ao contrário do que às vezes parece, houve sempre em Portugal pessoas que foram contra as ditaduras de todas as cores. E este livro mostra bem isso. E mais, e que a genealogia às vezes... Larga, pá. Por falhar. É lá, às vezes é como a homeopatia, está-se umas gotinhas só. Tu não resistes, muito pá. diluídas. Entretanto, a meio da semana, um dos militares do 25 de Abril, o general Garcia dos Santos, disse esta frase: "Lamento que não se cortem cabeças em democracia." Entendeu se o cortar de cabeças era literal ou metafórico, Ricardo Araújo Pereira? Eu julgo que é possível que fosse as duas coisas. Porque... Mas tu cortar cabeças não advogas, só o lançamento de bolas de naftalina, certo? Não é à balda, não é cabeças à balda, como é evidente, não somos animais. Agora, não há 2 ou 3 que tu próprio já pensaste. Se eu tivesse aqui um serrote... Não há. Mas o meu coração... Até forrugente para... Para o caso da cabeça não ficar bem cortada, depois tem uma septicémia. É bem visto. Exatamente. E o próprio tétano. Porque pode ficar só... A cabeça ainda está pendurada por um nervo e eles continuam. Não, porque eu acho que isto da austeridade é bem feito. O tétano lixou-me. Tu é que andaste a chegar a bolas na naftalina antes de teres vindo para o... Pronto, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera paralelo. O João Miguel Tavares sente-se vietnamita. Está a pensar mudar-se para o Extremo Oriente? Não, João Miguel não. Tavares. Eu gosto muito de estar aqui no Extremo Ocidente. É um sítio que eu aprecio. Isto é por causa... Extremo Ocidente. A ideia... Pronto, vamos ler isto. Vais ler a mensagem ideia agora. surgiu-lhe quando ouviu estas declarações de Jorge Coelho. Nós temos hoje a governar Portugal, o governo mais à direita que Portugal já teve e o governo que está perfeitamente decidido, não porque sejam coisas que tenha que fazer por circunstâncias do momento, mas porque acha que o país deve ser outro, diferente daquele que encontrou, em que estas questões centrais sejam questões conquistadas por os portugueses, quer transformar o país e transformar isto, como ainda há pouco bem dizia, num país quase tipo Vietnã. Quase tipo Vietnã. O socialista Jorge Coelho, regressado aos palcos da política, que mostrou vigor neste regresso. O vigor foi incrível. Vigor é com ele. E o que é que o fascinou tanto nesta intervenção? Tipo o Vietnã. Foi o que me fascinou. E
Eu tenho um problema. Eu sei que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas porquê é que tu A gente dá-se dar com a cabeça. Eu tenho um problema que estas pessoas às vezes perguntam porquê é que tu passas tanto tempo a bater na oposição? E é verdade, isto é uma coisa que a mim não é muito natural, porque eu nunca fiz isto, a não ser nos últimos 3 anos, ao longo da minha vastíssima carreira. Sim. Mas sabes porquê? Porque antigamente eram as pessoas que tu gostas que estavam na oposição. Não, porque eu já sou tão velhinho que ainda apanhei Drão Barroso e Santana Lopes e já escrevi bastante sobre isso. O meu problema é que eu realmente tenho dificuldades em perdoar o PS. Não sei porquê, se calhar é mau feitio meu sobre aquilo que fez nos últimos anos. E esta demagogia barata ofende-me muito. Atenção, as pessoas dizem do Vietnã Venezuela. João Miguel, Não, tem que intervir. Porque isto custa-me tanto ouvir esta... As pessoas dizem sempre, esta demagogia barata... Se fosse demagogia cara, gostavas, é? Se fosse demagogia... a sofisticação desta demagogia deixou-me encantado. Com certeza. Há a diferença entre demagogia barata... Uma pessoa humana, é como aquela pessoa humana. Não, porque temos aqui exemplos. Demagogia barata. Jorge Coelho. Demagogia cara. Ricardo Araújo Pereira. Bom, está bem. Há diferenças na qualidade da demagogia. Então, não sejas assim. Tu és um demagogo sofisticado. Está bem. Sim, és um demagogo sofisticado. Mas esse tchim era aquela bateria que soa no final da piada ou é a máquina registradora? Não, é no final da piada. Passar a vir no oráculo. Ricardo Araújo Pereira, demagogo sofisticado. Mas é daquela... O Vietnã... as pessoas que não sabem, é como a China, é um país socialista com um partido único comunista que tem uma diferença de 100 países em todos os índices dos PIBs aos de desenvolvimento entre Portugal e o Vietnã. Quer dizer, estes senhores estão à beira de voltar a chegar ao governo. Quer dizer, que tudo indica que António José Seguiu seria o nosso futuro primeiro-ministro. Não sei que haja um milagre. Mas a hipérbole não é uma figura de estilo que se possa usar num discurso exaltado? Sim, mas não o Partido Socialista. O Partido Socialista devia ter uma espécie de modéstia. Devia estar obrigado a uma modéstiazinha, tendo em conta aquilo que é o seu legado. E, portanto, tenham mais cuidado com as metáforas e encareçam a demagogia. É o pedido que eu aqui deixo. Com Jorge Coelho em palco, a campanha vai animar. Sim, já está animado. Mas Jorge Coelho é conhecido pelo seu tom veemente e às vezes excessivo. E este momento há de Vietnã. Sim, foi há de Vietnã. Não sei bem. Mas, infelizmente, o que acontece é que nós pensávamos que parecia que o PSD e o PS tinham escolhido 2 candidatos que muitas pessoas, aliás, nós aqui no programa, tínhamos dito que tinham sido melhores escolhas como líderes dos respectivos partidos, em vez de Passos e de Seguro, Assis e Rangel, foram os candidatos derrotados nos respectivos partidos, e que pareciam pessoas mais sensatas do que a média dos seus colegas partidários. Infelizmente, o tom está a subir, sobretudo pela parte de Paulo Rangel, e a sensatez está a ir pelo ar. Começa a haver um excesso verbal que está a afetar mesmo pessoas tidas por moderadas e tidas para grande desagrado do Sr. Presidente da República. Claro. Mas eu com isso passo bem, mas para grande a mim desagrada-me bastante, porque eu acho que justamente é preciso haver pessoas moderadas e sensatas no momento em que toda a gente é radical. E tenho pena que a campanha esteja e vá subir de tom. Então, quando começar, a sério, acho que isso não ajuda nada. O que é que lhe parece que há de comum entre Portugal e o Vietnã, Ricardo Araújo Pereira? Não, quer dizer... Eu estive a pesquisar, posso dar uma ajuda? Eu encontrei uma coisa em comum. Então? Os carros nos 2 países circulam pela direita. Ora, aí está. Sim, senhor. Não estava à espera de um ponto de contacto tão intenso. Mas há uma grande diferença, que é ninguém quer fazer 10, 100, 1000 Portugais. E o nosso regime, apesar de tudo, não entusiasma ninguém. Agora, quem quisesse fazer um imenso Portugal. Um imenso Portugal, sim. Mas, e pode ser, enfim. Mas, atenção, eu queria defender a demagogia de Jorge Coelho. Não é assim tão barata. Não é assim tão barata. Porque ele disse, e eu, enfim, fui tentando apontar, mas não tenho estenografia com estaleca para tal. Mas o que ele disse foi que o Governo está perfeitamente decidido, não porque sejam coisas que tenha que fazer por circunstâncias do momento
que seja necessário fazer. E isto é complexo, porquê? Qual é a oração principal? Pois, aí está. É que eu fiz análise dos Lusíadas e lembro-me deste tipo de estratagema, em que numa estrofe começa uma oração que só vai terminar muito depois. E Se calhar fomos nós que o editámos mal, porque havia ali um raciocínio profundo que ficou fora da montagem. Exatamente. E, portanto, quando o Jorge Coelho se abalança a falar como Luís de Camões, tens que baixar a bola relativamente a preços de demagogia. Ficou esclarecido o que há de vietnamita no João Miguel Tavares. O Pedro Mexia sente-se alienado. E qual é a causa da sua alienação? Não, eu sou a favor da alienação. Não surpreenderá ninguém. Não só no teatro, ao contrário de Brecht, mas em tudo. Mas porque... Disse que queria comentar o moralismo anti-futebol. Sim, porque mais uma vez reemergiu com os festejos da... Detectou muitos casos ultimamente. Alguns. E não é só por serem festejos do Benfica, é? Não é só por ser festejos do Benfica. Que incrível as pessoas a festejarem o futebol, com tantas coisas mais importantes. Eu devo dizer que eu acho que, evidentemente, há uma diferença muito grande entre o jogo jogado e depois as intermináveis digestões e comentários, e que isso, a certa altura, se torna... Mas eu, em geral, vejo o jogo e desligo a televisão. Portanto, não peço desculpa aos nossos colegas aqui da... Menos o mais futebol. Mais futebol, menos o mais futebol. E vale muito a pena. E o jogo jogado na TSF? Exato. Pronto, mas tirando esses, eu a seguir ao apito final desligo. Mas estive no Marquês a festejar como benfiquista, espero lá voltar ainda este ano. E sobretudo este mês, ao mês que vem. Mas não sei quando é. A 14 de maio. 14 de maio. Mas a 14 de maio o argumento da alienação de que as pessoas estão a esquecer... São mais 3 finais, atenção. É verdade. Eu festejo tudo. Até a Taça da Liga? Tudo. O argumento da alienação é bastante estranho, porque, para já, quase tudo o que é bom é alienante. Começando por aquilo que vocês estão a pensar. Quando se está nisso, está-se completamente alienado. Não se está, por exemplo, sei lá... A leitura absorve, num piquete de greve. A leitura, justamente. A leitura absorve. Consigo estar concentrado também e com atenção ao que me rodeia. E as pessoas podem ter consciência social e política e votar e participar em movimentos sociais e ter intervenção na sociedade e, no entanto... irem ao cinema, ouvirem free jazz, jogarem ao chinquilho. Qual é o problema das pessoas terem momentos lúdicos, momentos de lazer? Porque é que isso há de ser imediatamente considerado um aspecto alienante? Claro que uma pessoa cuja vida seja só isso é um bocadinho limitada, mas a ideia de que... E criou-se e aumentou bastante, acho eu, nos últimos tempos, sobretudo entre a classe intelectual... Tu não consideras isso alienante é sintoma de que há uma burguesia que tem prazer com as coisas que não são suficientemente importantes. E graças a Deus, estou contigo. Mas a maioria das coisas não são suficientemente importantes. Quer dizer, há muitas coisas que não são importantes. Então vamos alienar-nos e vamos falar de futebol mesmo. Isto foi uma semana em cheio, Ricardo. Foi a Turim? Não fui a Turim por causa da porcaria do trabalho, mas Exceto o que fazes. Exceto faço nesta casa. Bom. Como é que viveu Exato. o Benfica-Juventus? E com grande apreensão, porque se de facto o Benfica ganha tudo, eu não sei se o meu organismo aguenta tanta alegria. Não sei se tem capacidade para absorver esse choque. Mas eu sou sensível, atenção, sou sensível a as pessoas a festejar. O meu plano é, se o Benfica voltar ao Marquês de Pombal, eu ir festejar e tal, sim senhor, mas com um cartaz que diz sim, mas ao mesmo tempo consciencializemos-nos do estado em que está o país. Benfica, consciencializemos um pouco. Benfica. E por cada... Peraí, estou a ver que tenho Camachas como José António. Olha, uma homenagem a José António Camacho. Involuntária, mas
é uma homenagem... Camachas, nunca tinha ouvido a expressão. Porque José António Camacho tinha não era nada disto, era uma coisa mesmo ao homem. Tinha umas bolas Mas os nossos ouvintes da rádio também da rádio não perceberam. Mas precisam de uma explicação. Sim, acaba de haver uma homenagem das minhas glândulas a José António Camacho, que ganhou também uma taça de Portugal a José Mourinho. Então, tu há bocado falaste de pelos e agora de axilas. Há aí qualquer coisa que não está a correr Porque eu bem. estive a ler a crónica do diretor do Sol sobre o funcionamento do corpo humano. Muito bem, muito recomendável a toda a gente. Que grande crónica. Não é por acaso que há pelos em todos os orifícios do corpo. Diz, vejo que foi lida por todos, sim. O espirro é, na verdade, um desentupidor de canas do organismo. De facto, é um programa esquisito. E está cada vez pior, isto com o passar dos anos. Mas enfim, quero só terminar dizendo que levarei esse meu cartaz a dizer sim, tudo isto é muito engraçado, mas conscientes ele dizemos-nos do estado do país em todo o lado em que eu suponha que haja gente a divertir-se. É de levar isso. Na Liga dos Campeões há duas equipas Eu, às vezes, em espanholas minha na casa, final. ouço os vizinhos de cima em atividades íntimas e hei de ir bater com a vassoura e dizer tudo isso é muito engraçado, E até mas e eu. o IVA? Exato. Sempre que eu supuser que alguém se está a divertir... E se cantares em internacional durante o ato? Não, isso para quê? É internacional. Não tem nada a ver com isto, meu menino. Pronto, futebol ainda. Na Liga dos Campeões, duas equipas espanholas na final. Ou seja, parece que vamos ter um 1640 e uma invasão espanhola em simultâneo. O que exato. é esquisito. É, pá, que é no Estádio da Luz. Porque é na mesma altura. Não, isso vai ser perigosíssimo. Eu não sei, eu acho que neste ser momento... perigosíssimo. Vai ser, com certeza. Nós, no dia não 17, achas temos 1640. Exatamente. No dia 18, há espanhóis com Imagina fartura que, em Lisboa. imagina que Paulo Portas vai ao Estádio da Luz. Ainda alguém do plantel do Real Madrid pode acabar de ser tirado do terceiro anel. Seja o Ramos lançado na direção da segunda circular. Sim, é pode sempre ser. É possível. perigoso para eles. É perigoso para eles. Atenção, perigoso é que há ali para eles. vários Eu não sei se Pode ser portugueses... defenestração, Não, mas defenestração em que princípio falava não será para um Pedro. espanhol, é para portugueses que jogam no lado Fábio espanhol. Coentrão, Cristiano Fábio Ronaldo. Coentrão, Cristiano Ronaldo, Pepe, como é que é? é semi-português e o Tiago no lado dos outros espanhóis. São esses. Cabe Eu ao não vinha. Benfica Eu não vinha. impedir... A defenestração. Não, cabe ao Benfica impedir que sejam os espanhóis a ganhar todas as taças europeias este ano. É verdade. É a única equipa que pode É fazer. verdade. Tudo reside sob os ombros do Benfica. Já estamos na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta BBC. BBC, porque o ministro Maduro fala muitas vezes na BBC e fala bem, porque a BBC tem muitos aspectos recomendáveis e invejáveis, e um dos aspectos recomendáveis e invejáveis que tinha, espero que continue a ter com outra pessoa, é que tinha um entrevistador chamado Jeremy Paxman, que agora terminou a sua carreira como entrevistador desse programa chamado Newsnight, que era um entrevistador de quem os políticos, e não só, celebridades também, tinham verdadeiro pânico. Há casos de pessoas literalmente a suar e a Isso em programas de televisão acontece. a gravata. Por vezes acontece em programas Porque de ele televisão. realmente fazia entrevistas bem preparadas e bem puxadas e não largava enquanto não tinha resposta. Confrontacionais? Não, confrontacionais, exatamente, mas não há num ou noutro momento, sobretudo nos últimos anos, quando eu já estava farto daquilo, pisou o risco, ultrapassou um bocadinho o grau de agressividade, mas durante anos ele fazia as perguntas mais diretas e mais insistentes que eu já vi em qualquer televisão do mundo. E eu gostava tanto que houvesse esse tipo de entrevistas em Portugal. Portanto, João espero Miguel que Tavares. o modelo BBC possa vingar desse ponto de vista. O João Miguel Tavares decreta que venha a recessão. Sim. Porquê? Porque o FMI reviu em baixa, largamente em baixa, as perspectivas da economia russa. Já há uma larga fuga de capitais e ameaças sérias de recessão. E tendo em conta aquilo que se anda a passar, não é? Com bates de helicópteros, atenção, não há meio de baixar. Portanto, que seja a recessão a pôr algum juízo naquilo, porque até eu, que sou um homem luminoso, começo a ficar preocupado. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Portugal no pelotão da frente. Portugal no pelotão da frente. É volta à França, de ciclismo? Não. No confronto com a Europa estamos à frente. Em desemprego. Continuamos à frente, em desemprego. Mas manteve-se a taxa. Manteve-se a taxa em 15,2, mas a dos jovens subiu para 35,4. 35,4! Mas tens isso em conta quando estás a festejar a vitória do Benfica? Sempre. E era giro. O problema aqui não é o povo que está no Marquês de Pombal a festejar. Eles todos têm noção disso, porque 35,4 dos que lá estão desempregados. Era giro, era o governo não permitir que estas festividades... O governo é que anda alienado. Esse é que é o problema. Está concluída mais uma reunião semanal.
esta já um pouco mais cara, depois do aumento do IVA. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.